Hey Loomers, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, hoje com um tema massa pra gente falar sobre Instagram de fato. Você que tá aqui assistindo essa live, nós vamos falar sobre como você pode transformar os seus seguidores aqui do perfil em clientes e parar de utilizar o Instagram apenas como uma ferramenta de lazer e tornar uma ferramenta comercial para você aproveitar esse tempo que você tem aqui com o celular, essa ferramenta poderosa que você tem aí na mão, para você converter novos clientes, tá? Eu costumo dizer que só existe uma única maneira de nós entrarmos na casa de qualquer desconhecido sem ser convidado. Só tem uma maneira de entrar na casa de qualquer desconhecido sem ser convidado. Que maneira que é essa? Coloca aqui, ó, comenta aqui. Qual que é a única forma da gente entrar na casa de qualquer desconhecido sem ser convidado? Joga aqui no chat pra mim. Olha só, você consegue tomar banho com uma pessoa, você consegue fazer um número 2 com uma pessoa se você se comunicar com ela através do Instagram. Então, essa ferramenta que a gente tem aqui é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para estudo básico, né, igual vocês estão fazendo aqui nessa live, e pode ser utilizada para fazer grana, para converter seguidores em clientes. E é isso que nós vamos falar aqui nessa live hoje. E a gente vai dividir em 3 pilares principais, tá? Onde o primeiro pilar é você definir o teu público, definir um nicho, um segmento que você vai conversar. Porque quem tenta falar com todo mundo não é ouvido por ninguém. Então, você que é personal trainer precisa definir um nicho, escolher um público que você vai conversar. Ou seja, se você vai falar com pessoas que querem emagrecer, você precisa focar a tua comunicação em emagrecimento. Se você quer falar com o público do bodybuilding, você vai focar a tua comunicação naquilo. Se você quer focar a tua comunicação em mulheres de meia idade, que já são mães, que têm uma rotina corrida, que precisa de um treino rápido, você vai focar a tua comunicação nisso. Atletas, foca nisso. E quando a gente fala em limitar ali a tua comunicação, né, nichar a tua comunicação, é justamente para você trazer mais clareza e segurança para o público. Porque uma pessoa procura um personal trainer principalmente para ela resolver um problema. Então, dificilmente alguém procura um personal trainer pensando que quer começar a treinar. Não, a maioria das pessoas tem um problema e procura um personal trainer para resolver, assim como qualquer outro profissional. Eu tenho um problema, eu procuro um advogado. Eu tenho um problema com o meu carro, eu procuro um mecânico. Eu tenho um problema com os meus dentes, eu procuro um dentista. E no caso de um personal trainer, podem ser problemas físicos ou problemas emocionais. Então eu posso ser uma pessoa... Pera aí, galera, só ajeitar aqui. Que soluciona um problema físico, por exemplo, obesidade... Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de lesão, ou eu posso ser um profissional que resolve problemas emocionais, baixa autoestima, depressão, ansiedade. Então, eu preciso nichar com quem que eu vou conversar, quem vai ser o meu público. Por quê? Se eu for definir que eu quero trabalhar com tratamento, reabilitação e prevenção de lesões, se eu começo a falar sobre emagrecimento, se eu começo a falar sobre bodybuilding, se eu começo a falar sobre performance de atletas, as pessoas que estão com algum tipo de lesão, algum tipo de patologia, não vão se sentir seguras em comprar o meu produto, em marcar uma aula, em fazer um treinamento comigo. Agora, se eu utilizo minhas redes sociais para falar exatamente sobre esse nicho, dando dicas, mostrando prova social, mostrando os meus estudos. É a mesma coisa do seguinte, imagina que você machucou o teu joelho. Machucou o teu joelho, rompeu o ligamento, tá doendo pra caramba. Você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um médico ortopedista e especialista em joelho? A resposta é sempre a mesma de todo mundo, vou procurar um especialista. Porque lá no clínico geral ele pode até ter um conhecimento básico, mas ele não vai resolver o teu problema. A mesma coisa de uma pessoa que, por exemplo, quer emagrecer.
Se ela quer emagrecer, ela quer ir com uma pessoa que realmente vai conseguir entregar para ela um protocolo, um passo a passo, para ela chegar no resultado de emagrecimento que ela deseja. E para isso ela vai procurar um especialista e não uma pessoa que entende de um pouco de tudo. Então é muito comum a gente olhar lá no perfil do Instagram da galera, personal trainer, CREF tal, hipertrofia, emagrecimento, saúde, qualidade de vida, definição, crossfit, ginástica, aula de dança. E a pessoa, ela é 1001 utilidades. Só que tem um problema de ser o Severino na profissão. É que isso não gera credibilidade. Lembra, a pessoa ela procura um personal trainer para resolver um problema. Que problema você ajuda a pessoa a resolver? Dor nas costas, dor no joelho, obesidade, ansiedade? O que é que você ajuda a pessoa? Se você trabalha com estética feminina, cara, você vai ter que se posicionar e vai ter que se comunicar com esse público. Com muita clareza você vai precisar falar com esse público. Porque se você fala com um pouco de cada pessoa, o resultado é ninguém vai te escutar. E aí você vai se frustrar utilizando as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. Você vai acreditar que o digital não é para você. Você vai acreditar que é muito difícil mexer no Instagram, ou tudo que você faz não dá resultado. Então, a primeira coisa é clareza na comunicação. Com quem você fala, para quem que você vende, que problema você resolve. Beleza, você definiu isso aí, as pessoas já vão te olhar como uma pessoa com mais autoridade, que entende de fato de um assunto específico. Esse é o primeiro ponto, definir o nicho. E deixar claro, inclusive, já direto lá na sua bio, sobre o que você faz, qual problema você resolve, quem é o teu nicho. Na sequência, o que nós temos que fazer é utilizar as postagens de forma estratégica. Não adianta postar qualquer coisa, você precisa postar coisas que são correlacionadas ao público que você quer atender. Então, você que já é um personal trainer formado, que já tem os seus próprios clientes, a primeira coisa mais importante que tem que ter no teu perfil para você converter os seus seguidores em clientes são provas sociais. Não adianta você falar sobre o tema que você já definiu, por exemplo, emagrecimento, falar só sobre tratamento de lesões, falar só sobre hipertrofia, se você não mostra os seus resultados. Você falar que é bom é uma coisa. Agora, você provar que é bom é outra coisa completamente diferente e é isso que encoraja uma pessoa que está lá só de espectador do teu perfil tomar a decisão de dar o próximo passo e agendar um treino de avaliação com você, uma aula experimental com você, o que seja. Então, prova social, ela é fundamental no perfil de um personal trainer que quer converter seguidor em cliente. E existem inúmeros tipos de prova social para você não ficar amarrado só naquela foto de antes e depois. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, com lesões, e fala, como é que eu vou postar uma prova social se não tem diferença no corpo do meu aluno? Cara, é justamente esse lance. A prova social ela depende de qual nicho que você trabalha. Mas em todos os nichos existem inúmeras formas de você postar a prova social. Uma delas é sim, de fato, o antes e depois da evolução física do teu aluno. Só que a evolução física não necessariamente é uma evolução de menos 10 quilos ou mais 3 quilos de massa muscular. Não necessariamente uma evolução da pessoa emagrecer ou a pessoa aumentar o volume de massa muscular. Você pode colocar um antes e depois de uma melhora na postura do teu aluno. Você consegue colocar um antes e depois de vídeo, por exemplo, do teu aluno pegando um peso super levinho e agora pegando um peso super pesado de um mesmo exercício. Um outro tipo de prova social pode ser você colocar um aluno mal conseguindo executar a técnica de um exercício e depois realizando perfeitamente o movimento. A prova social pode ser o aluno gravando um vídeo falando da experiência do treino que ele teve com você ou na tua academia. Então ele falando das transformações, falando por que ele escolhe aquela academia, como ele se sentia antes de treinar e como ele se sente hoje depois de estar treinando com você e as principais transformações, ou seja, os principais resultados que ele teve a partir do momento que começou a treinar com você. Tudo isso é prova social. Pode ser gravado um vídeo do aluno, pode ser um vídeo onde vocês estão trocando uma ideia, então como se fosse um formatinho de podcast, você faz umas perguntas para o aluno, ele responde, isso aí fica dinâmico.
Pode ser um áudio que o teu aluno gravou para você, falando da experiência que ele teve no treino. Pode ser um print de uma avaliação que o aluno fez no Google, por exemplo, da sua academia. Pode ser um print de um feedback que o teu aluno te passou no teu WhatsApp. Pode ser o print de um comentário que o teu aluno fez ali no teu post do Instagram. Tudo isso são provas sociais e elas precisam estar no teu perfil. Porque é muito melhor do que você falar que você é bom, são outras pessoas validarem o teu trabalho. Melhor do que você mostrar que é bom, que você entrega resultado, é literalmente mostrar os resultados. Porque assim, aquelas pessoas que estão te seguindo no teu perfil, elas vão te dar mais credibilidade e elas vão ficar mais interessadas. Um outro ponto importante de você colocar fotos, vídeos dos teus alunos, as evoluções deles, é para que os teus seguidores, eles consigam se sentir pertencentes a essa tribo. Então, por exemplo, se você posta um videozinho de uma aluna sua que é gordinha e tem uma seguidora sua que é gordinha também, ela olha aquilo e ela fala, cara, me conecto com isso, ele também atende uma gordinha, deixa ele falar com esse cara. Se você posta um vídeo de uma aluna sua que passou por uma cirurgia bariátrica e tá dando a volta por cima para, conseguir ali não só conquistar o corpo dos sonhos, mas também conseguir controlar a ansiedade. Se você posta isso, gera conexão com uma pessoa que está te seguindo. E aí ela pensa, essa pessoa fez bariátrica, eu também fiz bariátrica, é uma mulher, eu também fiz, ela está com esse objetivo, eu também tô, se ela conseguiu, eu também consigo. Então postar os seus alunos é para gerar conexão também com outras pessoas que estão te seguindo e estão na dúvida se realmente você é o profissional que pode ajudar elas ou não. Então o lance das redes sociais não é a gente ficar postando as nossas formações, os nossos cursos, ou ficar brigando para ver se elevação pélvica é melhor do que agachamento, que é melhor que levantamento terra, enfim, essa briga não faz sentido, não é o que converte cliente. O que converte seguidor em cliente é você fazer publicações estratégicas e mostrar os teus resultados a partir das evoluções dos teus alunos para gerar identificação com quem está assistindo e a pessoa pensar, cara, realmente essa pessoa pode me ajudar. Porque não se trata da técnica que você vai utilizar, se o exercício A vai ser melhor que o exercício B, porque o seu aluno realmente não vai estar interessado nisso. Esse é o meio, é a ferramenta. O que o teu cliente está interessado é no resultado. A ferramenta é do seu interesse como profissional. E conseguir encontrar a melhor estratégia de treino, a melhor seleção de exercícios, a melhor volume e intensidade do treino. Isso é para você, isso é bom para você. Agora, para o teu aluno, ele tanto faz se ele vai ter que virar de ponta cabeça, se ele vai ter que correr na rua, se ele vai ter que agachar, ele não se importa. Desde que, no período que vocês combinaram, ele consiga alcançar aquele resultado. Cara, olha que louco, as pessoas, elas tomam uma anestesia geral, pagam 40 mil reais para ir para um centro cirúrgico para ficar desmaiada na mão de 2 médicos e 4 enfermeiros, para daqui 12 horas elas acordarem e tá com a barriga chapada. Elas passam ali uma recuperação de pelo menos uns 60 dias, andando igual uma corcunda, porque faz abdominoplastia, fica tudo com os trem amarrado, roxa, feia, elas passam por isso porque querem a barriga chapada. Então o cliente, ele não está nem aí para o processo, desde que o resultado seja alcançado. E aí o personal vai para o Instagram para tentar se posicionar, para conseguir converter seguidores em clientes e fica ali brigando se o pé do agachamento é mais para fora ou mais para frente. E aí quando você fica falando de técnica, de exercício, de como executar essas coisas e fica focado somente nisso, sabe quem que você atrai? O seu concorrente. Aí o seu concorrente vai usar o teu perfil para estudar. Ah, não, então se o pé é mais para fora, eu vou começar a usar o agachamento com o pé mais para fora no meu aluno. E aí, galera, o que acontece? Fica uma briga, uma arranhada de discussão de treinador para ver qual exercício é melhor e esquece de que as redes sociais, elas devem ser utilizadas para atrair clientes. E os clientes estão focados no resultado e não na ferramenta que vai ser utilizada no treino. Porque vamos combinar, a maioria das pessoas nem gostar de treino gosta. Elas vão porque elas querem o quê? Resolver um problema. Elas querem porque quer empinar a bunda.
Quer ir pra academia, ficar com o corpo top, quer arrumar um namorado. Quer ir pra academia pra parar de ter dor nas costas, pra poder viajar tranquilo e subir as escadarias dos pontos turísticos. É isso que as pessoas querem. Então você precisa, se você quer, de fato, usar suas redes sociais de forma estratégica para converter em clientes, precisa ter muita prova social dos teus alunos. Ah, Gabriela, não pode postar dica? Na verdade, você deve postar dicas, mas pensando em como o teu cliente vai observar isso aí. Então, quando você for postar uma dica, o que é essencial também, é importante ter prova social e também ter algumas orientações, você não vai falar com termos técnicos, você não vai precisar falar como se você estivesse lendo um artigo científico. Você vai falar a tua comunicação da forma como o teu cliente vai entender. Ei, você quer chapar a barriga até o final do ano? Então esses 3 exercícios não podem faltar no seu treino. Ponto. Você não precisa explicar exatamente como executar o exercício, porque isso é coisa de palestrante. Isso é coisa de professor da faculdade, professor de curso. Se você não é um palestrante, não é um professor de curso, você não precisa ensinar ninguém a executar nada. Você precisa falar com o teu público o que ele deve fazer. Como ele vai fazer, ele vai aprender se ele fechar um pacote com você. Então chegou ali, vamos supor que o teu público é da reabilitação, né, tratamento de lesões. Cara, chega na pessoa e fala: ei, cara, há quanto tempo você não joga uma pelada com os amigos no final de semana porque esse teu joelho não aguenta? Vou te passar 2 exercícios pra você fazer em casa e acabar com essa dor. Faz esse exercício, faz aquele exercício. É óbvio que a pessoa que está assistindo isso não vai fazer em casa todo dia, ela não vai seguir a risca, mas só de você estar entregando algo para ela, um tipo de conhecimento para ela, antes mesmo dela fechar um pacote com você, quando ela pensar em contratar um personal trainer, ela lembra de você. Então, dentro do teu perfil, precisa ter dicas, sim. Mas você vai simplesmente pegar uma dor do teu cliente. Ei, mulher, tá difícil cuidar de você, né? Família, filhos, tem que dividir a rotina com todo mundo. Mas pega esse treino aqui de 15 minutos que você pode fazer em casa. E aí você posta ali 3, 4 exercícios que a mulher pode fazer em casa. É claro que a maioria das mulheres vai ver aquilo, vai achar interessante, mas não vai executar. Só que no momento que ela entender que isso é importante para a vida dela, você vai ser a primeira pessoa que ela vai mandar uma mensagem pedindo para fazer uma aula experimental, um treino de avaliação. Ok? Então, primeiro ponto, definir o nicho. Segundo ponto, prova social. Terceiro, se for postar dica, pensa que você está falando com o teu público e não com os teus concorrentes, com termos técnicos e coisas que é difícil de compreender. Inclusive, você que não tem conhecimento nenhum, não sabe por onde começar no Instagram, não sabe nem abrir o Canva, pra quem não sabe o que é o Canva, é uma ferramenta de criação de postzinhos, de artezinhas bonitinhas. Para você que não sabe utilizar o CapCut, para quem também não sabe o que é o CapCut, é um aplicativo ali de edição de vídeo. Se você não sabe o que fazer para começar a postar os teus conteúdos ali nas redes sociais, cara, dia 4 e dia 5 de outubro, nós estaremos lá no Congresso Clube Fitness falando exatamente sobre isso. Como que você consegue ganhar autoridade através das redes sociais, como que você consegue converter seguidores em clientes, além de todo o conteúdo técnico que nós teremos sobre prescrição de treino, seleção de exercícios, as melhores estratégias para gerar resultados mais rápidos e mais consistentes para os alunos. Nós teremos uma parte do conteúdo que é focada para personal trainers que querem ir para o próximo nível. Porque o primeiro nível do personal é: me formei, agora eu preciso o quê? Lotar minha agenda. Eu preciso de muita grana, eu preciso de uma carteira de clientes consolidada, eu preciso ter segurança financeira. Show de bola! Só que o que rola com um personal trainer, assim como fisioterapeutas e assim como médicos? A gente troca a nossa agenda por dinheiro. Só que se a gente troca o nosso tempo por dinheiro, o nosso teto, o nosso limite é o relógio. E aí nós temos 2 opções. Ou a gente começa a utilizar o nosso tempo de descanso, tempo de desfrute, tempo de ficar com a família, tempo de fazer as refeições por mais alunos para ganhar mais dinheiro, ou então a gente domina de uma vez por todas a internet e entende como fazer dinheiro através disso aqui. Entende como a gente pode aumentar o nosso posicionamento, serviço com mais autoridade para a nossa aula valorizar, para a gente ter um produto digital, por exemplo, para a gente ter turmas maiores de alunos.
Então nós temos duas opções. Ou a gente abre mão do nosso tempo de descanso, de refeição, de sono, ou a gente vai ter que dominar a internet. E é por isso que lá no Congresso Lume Fitness, metade do conteúdo é focado nisso, em posicionamento, em melhorar as questões do teu Instagram, como você pode fazer publicações, como você consegue converter mais clientes, para não depender do boca a boca e parar de ficar trocando seu tempo por dinheiro, que uma hora o tempo vai acabar, você vai ficar louco. E sabe o que é mais doido de tudo isso? É que a maioria dos personal trainers que estão nesse teto não percebe isso. Então o primeiro objetivo do personal é lotar a agenda. Depois que ele lota a agenda, ele fica top, lotei a minha agenda, tenho lista de espera, eu sou o mais top da minha cidade. Aí que está o erro do personal. Porque se você lotou a tua agenda e você tem lista de espera, tem muita coisa errada aí. Primeiro, você está deixando dinheiro na mesa. Porque se tem gente esperando para treinar com você e você não oferece nada para essa pessoa, você não tem nenhum tipo de atendimento que ela possa consumir até que você libere horários livres ali para ela ser atendida presencialmente, você está deixando de ganhar o dinheiro dessa pessoa porque ela quer treinar com você. Só que você não tem nenhum outro produto para oferecer, nenhum produto digital, uma consultoria, não tem nada. E outro detalhe, você está trocando 1 hora do seu dia para uma única pessoa ser atendida. Isso é um grande erro do personal. Você lotou a tua agenda com o quê? 15, 20 alunos? E agora? E para ganhar mais dinheiro? Mesmo que você faça reajuste anual, você vai aumentar 10, 15% do teu faturamento, vai bater num teto de novo e vai continuar trocando tempo por dinheiro. Então, um personal que acredita que ter lista de espera é o ápice da tua carreira, pelo contrário. Você acabou de bater num teto. Você precisa agora ir para o próximo nível. Tudo bem se você quiser ficar aí, mas saiba que você está no nível intermediário dos profissionais. Porque o próximo nível é você trabalhar menos em academia, cobrando um valor muito maior, tendo uma carta de clientes maior, mesmo que você trabalhe menos tempo. Você vai aprender a trabalhar com 2, 3, até mesmo 4 alunos por horário, sem perder a qualidade do atendimento. E você está cheio de programas online para ajudar mais pessoas. Porque o personal se gaba de falar o seguinte, que o personal sempre fala: não, o meu propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas a ter mais qualidade de vida. Aí esse mesmo treinador fala o seguinte: tô tranquilo, eu não preciso de mais clientes, eu tenho lista de espera. Meu irmão, se o seu propósito é ajudar o maior número de vidas e você tem lista de espera, você não está cumprindo com o teu propósito, pelo amor de Deus. Se o teu propósito é ajudar o maior número de vidas possível, o que essa galera está fazendo em fila? Já devia estar consumindo algo seu, já devia estar treinando contigo, em grupo, em turma, online, com planilha, com alguma coisa. Aí esse mesmo treinador que fala que o propósito de vida dele é transformar vidas, esse mesmo treinador que está se achando que tem lista de espera, ele acredita que não dá para vender coisas online porque senão vai perder a qualidade. Perder a qualidade do quê, meu querido? Cria um produto que seja de qualidade para as pessoas. Construa um método onde as pessoas elas são autônomas do treinamento. Ensine as pessoas a treinar sozinha mesmo, para elas não ficarem dependendo de treinador. Mostra para ela como que ela faz exercício numa máquina, como ela faz exercício num peso livre, qual que é a sequência de exercício que ela tem que fazer. Ensina a dar autonomia para a pessoa. Mas aí não, esse treinador ele atende um único aluno por horário. Esse aluno tem que treinar todos os dias da semana, senão não vai evoluir. Pelo amor de Deus, isso é um pensamento ancestral lá dos homens da caverna. Tá na hora de se atualizar. Hoje é possível que pessoas tenham resultado treinando 3 vezes na semana. É possível que as pessoas tenham muito resultado treinando com aulas coletivas, treinando em grupo, treinando sozinha, treinando em casa. É possível, desde que você construa a sua metodologia, desde que você valide um passo a passo para isso funcionar com a pessoa. Então, galera, qual que é o lance aqui, né? Abrir um gancho. Pra gente transformar seguidores em clientes, antes de tudo, nós precisamos compreender todas essas coisas. Que ficar se matando dentro de uma academia 10 horas por dia não é uma coisa legal. Falta tempo para pensar em coisa nova, falta tempo para pensar em estratégia. E aí nós organizamos o congresso justamente para isso. Você vai passar um final de semana inteiro lá com a gente em Cuiabá, no dia 4 e no dia 5 de outubro, sábado e domingo imerso, focado somente naquilo, porque você não tem tempo. Já sabemos que você não tem tempo. Então você vai passar um final de semana imerso, vai esquecer tudo lá fora e vai estudar ferramentas que vai fazer você ter mais grana, ter mais alunos, sem precisar se matar de trabalhar.
trabalhando muito menos e podendo alcançar pessoas do nível de todo o Brasil ou do mundo. Se você souber utilizar a internet a seu favor. Agora, se você ficar travadão de que não, a internet não é pra mim. Ai, eu não quero virar blogueiro. Ai, é que eu não quero postar. Ai, que eu tenho vergonha. Ai, que os meus alunos não gostam de colocar depoimento. Se para cada solução que nós trouxermos pro crescimento da tua carreira, você vir com um problema, o ponto em comum aqui é que o problema é você. Então, presta atenção, personal, já passou aquele tempo de que atender mais alunos perde a qualidade, de que treino online não funciona. Se você tiver com isso na tua cabeça, de fato não vai funcionar. Então, a mudança tem que começar a partir de você. E tem uma coisa muito louca. Muitos personal trainers que moram em cidades pequenas acabam tendo um pensamento mais fechado, porque o meio que você vive são de pessoas que têm uma cabecinha muito fechadinha. E o ambiente molda o nosso comportamento e molda os nossos pensamentos. Então, se eu moro numa cidade pequena, onde chega pouca informação, pouco conhecimento e eu tenho poucos concorrentes, o que acaba acontecendo é que eu, numa cidade pequena, fazendo um bom trabalho, me destaco. E aí eu acho que eu sou maioral nessa cidade. Só que deixa eu contar uma coisa, você não é nada. Não é. Porque quando a gente acha que a gente é maioral no lugar onde a gente não tem concorrente, é muito fácil. É muito fácil ser o primeiro lugar quando dá... Como é aquele negócio quando os times não aparecem pra jogar? Você vai lá, Eu esqueci, você sabe, amor, como é que chama? Não lembro. Já aconteceu muito comigo na época do handball. A gente chegava na quadra e aí o time não aparecia pra jogar e a gente ganhava. Ah, campeão, mas não jogou contra ninguém. É muito fácil quando é assim. E o treinador que é de cidade pequena, acontece isso. Pelo seu meio de pessoas que recebem poucas atualizações, porque é uma cidade menorzinha, as pessoas, todo mundo se conhece, você acaba sendo o mais da tua cidade porque não tem concorrente, às vezes a gente fica satisfeito com o que a gente já tem. Só que aí quando a gente vai para um ambiente diferente, um ambiente de crescimento, vai para um evento como esse, onde tem personal trainers que fatura 30, 40 mil reais, tem donos de academia com faturamento de 100 mil reais, e a gente olha assim e fala, cara, meu Deus, eu tô achando que eu tô o supra-sumo da minha cidade faturando 8, 10 mil reais e tem personal trainer na minha frente com muito mais dinheiro, muito mais cliente, muito mais reconhecimento. Porque ser reconhecido numa cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, é fácil. Quero ver você ir para um grande centro e ter esse mesmo reconhecimento, essa mesma valorização. Então o que a gente não pode fazer, galera, é se acomodar com o momento que nós estamos vivendo hoje. Sempre dá para melhorar, sempre dá para ter mais tempo livre, sempre dá para colocar mais dinheiro no bolso, sempre dá para viajar mais, sempre dá para conquistar coisas materiais melhor, sempre dá para a gente ter mais conforto e qualidade de vida. Por que eu falo isso? Porque, cara, o dinheiro ele traz segurança, o dinheiro ele traz conforto, ele traz praticidade, mas ele traz uma coisa muito interessante que é acesso. Quanto mais dinheiro você investe, mais dinheiro volta para você. Quanto mais acessos você compra, mais instrução você recebe, mais rápido é a tua trajetória na tua carreira. Atualmente, as coisas mais caras que tem pra gente comprar é o tempo das pessoas. Se você pega um mentor, por exemplo, os nossos mentores que vão lá no Congresso Lume Fitness, o cara para dar 1 hora de palestra pra gente, só pra você ter uma ideia, 1 hora de palestra, 10 mil reais. Aqueles caras que vão pro Congresso. É isso que a Lume Cursos está investindo para vocês assistirem. 1 hora de palestra de uma pessoa custa 5 mil reais, 8 mil reais e tem um que custa 10. 1 hora de palestra. E você pode ter acesso a isso por 700 reais. Por 700 reais você vai ter 2 horas de palestra de um cara, 2 horas de palestra do outro, 2 horas de palestra do outro, coisas que nós estamos pagando 10 mil reais. A coisa mais valiosa que tem é comprar acesso. Porque quando você compra acesso, você escuta uma pessoa falar que já passou pelo caminho que você passou, já errou, já tropicou, já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, já foi sacudido. E essa pessoa vai te dar instrução. Irmão, não vai por esse caminho aqui não, faz isso aqui que vai dar certo. O grande erro dos profissionais e do personal trainer, que é o nosso nicho, é tentar fazer tudo sozinho. Bater no peito e falar, não, eu consigo. E, cara, às vezes não consegue. Ó o Marcos falando, esse ano eu vou de novo.
Show demais. Legal, Marcos. Vamos se encontrar lá. Quando você me encontrar lá no congresso, você fala, eu tava naquela tua live lá que você tava brigando com a gente, falando pra gente estudar e se posicionar no digital. Se você trombar comigo lá, o que vai acontecer, você me lembra que você tava nessa live. Show demais. Então, pessoal, o que a gente não pode fazer é se acomodar com esse negócio. A gente precisa dominar as redes sociais, porque essa aqui é uma ferramenta de fazer dinheiro. E lembra, dinheiro traz liberdade, conforto, segurança. Dinheiro faz a gente pagar plano de saúde. Dinheiro faz a gente viajar. Dinheiro faz a gente ficar nos melhores hotéis. Dinheiro faz a gente comprar qualquer coisa no mercado sem se preocupar com preço. Dinheiro faz a gente ir comprar o melhor presente para a pessoa que a gente ama. É isso que acontece, dinheiro faz a gente poder ajudar um parente, socorrer, apagar fogo de alguém. Cara, essa é a coisa mais valiosa que tem, é alguém precisar de você e você não se preocupar com a grana, você se preocupar só com a solução do problema da pessoa, porque você gosta dela, que é uma pessoa querida. Isso é o auge, é muito massa. E as redes sociais, elas fazem isso, porque elas conseguem converter aquelas pessoas que estão só assistindo a gente em clientes. E o lance de cliente não é só pensar em venda, eu vou vender a todo custo para essa pessoa. Não, eu vou vender a solução de um problema para uma pessoa que precisa de ajuda. Esse é o lance. Quando a gente para de pensar que é chato vender, de ficar oferecendo, não sei o que, a gente começa a entender que as pessoas precisam de ajuda. Eu tenho um remédio para isso. Se a pessoa tem o meu remédio e ela fica bem, cara, eu estou fazendo um favor para ela, eu estou ajudando essa pessoa. Lógico que não existe instituição de caridade aqui no trabalho de um personal. A gente não é ONG. A gente precisa receber porque nós estudamos para resolver esse problema, para construir essa fórmula mágica, esse remédio. Então, é por isso que a gente cobra, obviamente, né? Mas a gente precisa entender que a gente tem que oferecer o nosso produto se ele é uma solução positiva para alguém que tem um problema, ok? E as redes sociais é o melhor caminho para isso, ok? Então tá. Voltando aqui para a parte de postagens, o que tem que ter no nosso feed? Prova social, dicas e conteúdo de venda. O tempo todo a gente tem que falar que nós temos uma solução. Então, se eu coloco lá uma prova social, por exemplo, essa aqui é a Dona Maria. Dona Maria chegou comigo para treinar comigo com artrose, artrite, osteoporose, diabetes e tudo quanta coisa. Você posta algumas imagens da Dona Maria treinando e no final você fala, você conhece alguém que também tem alguma patologia igual a da Dona Maria? Então, compartilha esse vídeo com ela. O que você está fazendo? Você está vendendo o teu peixe. Se você vai lá e prova aqui, coloca um antes e depois da tua aluna que emagreceu. Olha aqui, a Fabrícia treinou comigo há 3 meses e perdeu já 10 quilos de gordura. Se você quer ter uma transformação como essa da Fabrícia, envia aqui embaixo. Eu quero que eu vou te chamar no direct e te mostrar o que é que nós fizemos que teve esse resultado para você ter também. Isso é conteúdo de venda. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posto que eu sou bom, que eu dou algumas dicas, eu estou o tempo todo convidando a pessoa para conversar comigo. Ei, comenta aqui. Ei, chama no direct. Ei, clica lá no link da bio e me manda uma mensagem no WhatsApp. O tempo todo eu estou dando um comando. Ei, toma uma ação, vem falar comigo. Se você quer esse resultado, vem falar comigo. Se você conhece alguém que precisa dessa ajuda, fala para ela, compartilha esse vídeo para ela falar comigo. O tempo todo você convida a pessoa a entrar em contato. E aí, obviamente, quando a pessoa entra em contato com você através do WhatsApp ou do Instagram, você precisa, conversar com ela. E aí entra uma outra parte de comunicação que não vai caber nessa live, tá? Mas a parte da comunicação é bem legal. Inclusive, vai ter uma palestra minha no congresso, onde eu falo exatamente como que você tem que desenrolar a conversa com o teu potencial cliente para você fazer uma triagem, entender o que ele precisa, como que você pode ajudar ele, para depois você oferecer o pacote ou você oferecer uma aula experimental, porque de nada adianta a pessoa entrar em contato com você explicar de cabo a rabo como é que funciona o seu trabalho, sendo que você nem sabe se a tua pessoa, aquele cliente realmente precisa daquilo que você tem. Tá? Não adianta a gente tentar ficar oferecendo um voucher de churrascaria para uma pessoa vegana, não vai rolar. Primeiro a gente tem que entender do que a pessoa precisa, para depois a gente mostrar como que o nosso método pode ajudar ela até esse tipo de transformação que ela está procurando, tá? Esse tipo de resultado. Então isso a gente precisa ficar atento. Então, na parte ali de conteúdo do feed, é basicamente isso. Só que tem uma outra coisa que é muito valiosa, que é o terceiro pilar, né? Então, no primeiro pilar dessa live, nós falamos sobre a gente nichar, ter um nicho específico, falar sobre uma pauta específica. O segundo ponto foi o que tem que ter no nosso feed.
que são as provas sociais, conteúdo de venda e dicas. E agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre os stories. Os stories, galera, é o teu dia a dia, é os bastidores, é aquilo que você está fazendo ali no seu treino. Então, você que é personal, cara, compra um tripézinho, ó, eu tô com 2 tripés aqui na minha frente, tem uma câmera me gravando aqui e uma aqui. Compra um tripézinho que, cara, R$50 você pega lá no Mercado Livre, tem uns que são até mais baratos, que é tipo de ventosa, assim. Coloca em algum equipamento, ou coloca ali na academia e filma você passando os exercícios pro teu aluno. E posta isso nos stories. E aí que você coloca lá nos stories e escreve: hoje começamos o treino do João aqui com uma sequência de treino de costas para melhorar a postura dele. Me conta aqui, você sente dor nas costas? E aí a pessoa vai votar: sim, sinto dor nas costas, não tenho dor nas costas. Aí depois você pega de outro ângulo e aí você explica o porquê que o seu aluno João está fazendo daquela técnica. Ó, o João ele tem escoliose, então a gente está fazendo um exercício unilateral porque ajuda ele nisso, naquilo. Você já atendeu algum aluno que tem escoliose também? Ah, sim, não. No caso, né, eu falando aqui com vocês, mas vocês podem perguntar, no caso ali pro aluno: ei, você conhece alguém que tem escoliose? Sim, não. Você sabe o que é escoliose? Sim, não. E aí você vai mostrando os bastidores do teu atendimento. Você não precisa ficar falando: ei, bom dia, fulano. Ai, olha aqui o meu treino. Você não precisa falar absolutamente nada. Você só filma você trabalhando, executando, e você coloca legendas. Agora, se você for mais soltinho, você pode explicar assim o que é que você está executando ali no treino. Só que lembra de uma coisa, nos stories é o momento de você se envolver com a tua comunidade, com os teus seguidores. Tá? Então é ali que você precisa falar para a pessoa, responder uma enquetezinha, abrir uma caixinha de pergunta, falar para a pessoa enviar no direct o que ela pensa, o que ela acha. E ali mesmo nos stories, você também precisa dar o comando para a pessoa. O que é o comando? Ei, fulano, se você sente dor nas costas e quer acabar com isso de uma vez por todas, assim como o João acabou com a dor nas costas dele, envia aqui pra mim, treino, envia aqui, eu quero, envie dor nas costas. Aí você fala uma palavrinha-chave ali pra pessoa escrever ali pra você, ela vai te chamar no direct e você vai fazer uma triagem pra conhecer o que a pessoa tem, convidar ela pra um treino de avaliação e aí seguiu. Então os stories é os bastidores. E nos stories é também interessante você contar alguma história. Que tipo de história? Uma história de transformação do teu aluno. Então você tem uma aluna lá, bariátrica, que fez a cirurgia e depois começou a treinar com você. Conta a história dela. Ei, você aí que está acima do peso, você já considerou fazer uma cirurgia bariátrica? Ah, sim, não, já fiz. E aí você consegue entender quem é o teu público que está te seguindo. E aí na sequência conta a história. Ó, essa aqui é a fulana fez cirurgia bariátrica, só que ela tomou uma decisão muito importante que poucas pessoas tomam. Ela fez a cirurgia e ela mudou os hábitos. Porque de nada adianta você entrar na faca, fatiar você, se você continuar com os mesmos hábitos. Então, uma pessoa que fica obesa, ela tem um vício em comer. E ela tem esse vício em comer provavelmente por conta de ansiedade ou por alguns traumas que ela teve. Agora, se ela faz a cirurgia bariátrica, obviamente que ela não consegue comer tanto. Então ela vai o quê? Transferir esse vício para outra coisa. Por isso que é muito comum pessoas que fazem bariátrica acabar bebendo muito, ficar viciada em álcool ou em droga. Então você pode contar essa história pro teu espectador. Ei, você que está com sobrepeso, já considerou fazer cirurgia bariátrica? Sim, não sei o que lá. Em alguns casos, a cirurgia bariátrica pode ser a última solução mesmo. Só que pensa numa coisa. Aí você vem aqui e traz a tua aluna como exemplo. Essa aqui é a minha aluna Maria. A Maria fez cirurgia bariátrica, só que ela tomou uma decisão muito importante na vida dela. E aí você vem, que decisão é essa? Não sei o que, você interage com o público, conta a história dela. Ela tomou a decisão de não se viciar mais. O que significa não se viciar mais? Ter hábitos saudáveis para que aquele mesmo hormônio da satisfação, do bem-estar, do prazer que é liberado quando a gente, bebe um álcool, quando alguém usa uma droga, quando alguém assiste uma pornografia, o mesmo hormônio é liberado no exercício físico. Então essa aluna da cirurgia bariátrica escolheu o exercício físico ao invés de vir para outros vícios. E aí você começa a contar histórias, a depender do seu nicho. Então, para transformar seguidores em clientes, você precisa de 3 coisas. Primeiro,
Nichar o teu público, ter muita clareza com quem você fala, porque se você tenta falar com todo mundo, ninguém te escuta. Se você é do emagrecimento, fala só sobre isso. Se você é do tratamento de lesões, fala só sobre isso. O segundo ponto, nas suas publicações do feed, você precisa ter prova social, você precisa ter orientações direta e reta para o teu público e você precisa ter conteúdo de venda, o tempo todo dando comando para a pessoa entrar em contato com você e dar o próximo passo de fazer um agendamento. E para finalizar, você precisa utilizar os seus stories como os bastidores do teu trabalho. Filmar você atendendo, postar uma diquinha rápida ali, interagir, colocar botões para as pessoas clicarem, perguntar a opinião do seu público e contar histórias de transformação e encorajamento dos teus próprios alunos, para que as pessoas que te sigam leiam aquilo, tenham um ponto de identificação e falem, cara, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Vou entrar em contato com essa pessoa. Fechou? Então, galera, esse é o que eu tinha para passar para vocês na live hoje. Essa live ficou gravada e eu vou subir ela inteira no YouTube daqui a um tempo. A hora que eu subir, eu deixo o link aqui nos stories para quem quiser assistir novamente, fazer as anotações, beleza? E aí lembrando, dia 4 e dia 5 de outubro, Cuiabá, Congresso Lume Fitness, para você dominar 3 pilares. Primeiro, técnica e aperfeiçoamento profissional na parte de prescrição de treino e seleção de exercícios, posicionamento de autoridade, dominar as redes sociais, como você precificar os teus planos, e a gente vai falar também sobre fidelização de clientes. Como é que você consegue manter os teus clientes mais ativos na tua carteira de clientes sem tanta rotatividade. Fechou? O Marcos mandou aqui, ó, soltou o ouro nessa live. Show demais.